Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver essa questão aí da trigonometria. Qual é a altura do balão? Nós temos aqui um balão que se encontra a uma altura h em relação ao solo. E em relação ao solo aqui, ó, ele forma aqui, ó, o ângulo de 60 graus em relação à horizontal, forma um ângulo de 60 graus com este balão. E este balão está a uma altura h. Aqui o pé da perpendicular da altura 90 graus está distante de 50 metros em relação a este ângulo de 60 graus, tá? Nós temos aqui um ângulo de 60 graus e o vértice desse ângulo está a 50 metros dessa perpendicular aqui. Queremos encontrar o valor desta altura. É possível resolver isso aí? Sim, através da trigonometria. Foi dado o valor aqui, ó, a raiz quadrada de 3 como uma aproximação de 1,7. É claro que se ele informou este valor é porque vamos usá-lo nesta questão, tá? Então vamos à resolução. Então estamos aqui em uma figura que representa a nossa situação. Temos aqui a altura h, que o balão se encontra em relação à horizontal, que é 50 metros. Em relação a esse vértice aqui, ó, tem 50 metros, formando esse ângulo de 60 graus em relação à horizontal. E pede para que calculemos o valor de h. Então vamos observar aí, ó. Esse é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, se tivéssemos aqui, ó, esse valor aqui representa o cateto adjacente. Observe que ele está colado ao ângulo de 60 graus. Esse aqui é chamado de cateto adjacente. E este aqui é o outro cateto, tá? Chamado de cateto oposto. Observe que ele está oposto ao ângulo de 60 graus, por isso é chamado cateto oposto. E o que nós observamos é que está faltando este valor aqui, ó, é o lado que é oposto ao ângulo reto. Num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, tá? Esse valor aqui, ó, é chamado de hipotenusa. Esse valor aqui, a hipotenusa, ela não foi fornecida, tá? Então nós vamos usar aí as relações trigonométricas que você deve estar lembrando. Você estudou no ensino fundamental, que é o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Observe que 60 graus é um ângulo notável. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Para esses valores, 30, 45 e 60, foi construída uma tabela que devemos memorizá-la, que é a seguinte, ó, esta tabelinha aqui, ó, fornece os valores dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nós temos seno, cosseno e tangente. No nosso caso, eu quero calcular a tangente do ângulo de 60 graus. Então, eu devo memorizar que este valor é igual a raiz quadrada de 3, tá? Então, a tangente deste ângulo aqui é raiz quadrada de 3. E o que é a tangente? A tangente é a medida do cateto oposto, que neste caso é a altura que o balão se encontra do solo, dividido pelo cateto adjacente, que é essa distância aqui, ó, do vértice de 60 graus até o vértice de 90 graus. Essa distância é o cateto adjacente. Então, se nós temos um cateto oposto e temos o cateto adjacente, não temos a hipotenusa, o que nós vamos usar é a relação chamada de tangente. Então, vamos aos cálculos. A tangente do ângulo que estamos calculando, a tangente de 60 graus, vai ser justamente a medida do cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que é o h, dividido pelo cateto adjacente, que é esta medida aqui, ó, 50 metros. Ora, a tangente de 60 graus, acabamos de ver o seu valor numa tabela, que devemos memorizá-la, tá? De preferência que você memorize
os ângulos de 30, 45 e 60 graus, você deve memorizar o seno, o cosseno e a tangente, tá? Estamos usando a tangente. A tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, como acabamos de ver na nossa tabelinha. Isso vai ser igual ao cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso aqui é 50. Ora, para calcularmos o valor H, eu vou pegar este 50 que está dividindo H e passar multiplicando a raiz quadrada de 3. Então vai ficar assim, ó, H vai ser justamente, este valor H vai ser 50 que multiplica a raiz quadrada de 3. Ora, a raiz quadrada de 3, ele nos deu, tá, um valor aproximado para que usássemos lá no início, que é este aqui, ó. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Então, vamos pegar este valor. Vamos pegar este valor que é 50, é o valor da altura que este balão se encontra, e vamos multiplicá-lo pela raiz quadrada de 3, cujo valor aproximado é 1,7. Então, esta altura H vai ser calculada da seguinte maneira, ó. Eu posso usar aqui o seguinte recurso. No lugar de multiplicar 50 por 1,7, eu posso tirar essa vírgula aqui, ó, tornando este número aqui, ó, 1,17, tá? Então, vou multiplicar 1,7 por 10, aí vai ficar 17. Em contrapartida, eu vou dividir esse 50 por 10, tá? Para não alterar o valor, vai ficar 5. Então, multiplicar 50 por 1,7 é o mesmo que multiplicar 5 multiplicado por 17, tá? Você sabia disso? Tá? Eu tiro a vírgula desse número e multiplico apenas por 5, tá? Não considerando 50. Então, nós vamos fazer essa continha aqui, ó. Para calcular esta altura, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, para calcular esta altura, nós vamos pegar 17 e multiplicar por 5. Fazendo essa simples conta, ó, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Deu 85. Então, podemos dizer que a nossa altura, ou seja, a altura do balão que estamos procurando, está a 85 metros em relação ao solo, tá? Essa aqui é a altura que aquele balão se encontra, 85 metros. Então, vamos ver aqui, ó. Esse valor aqui que estávamos procurando é 85 metros. Tá aí a resposta, tá aí a resolução desta questão. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Colabore aí com o nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações das próximas aulas e dando aquele joinha, tá? Para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. E aguardo vocês numa próxima aula. Até mais!